Olá, Escorpião, tudo bem? Aqui é a Sabina que tá falando. Muitos de vocês já me conhecem de outro canal que eu tive, já tive alguns. Eu tô retornando depois de alguns anos com o canal Zero Bala. Para quem não me conhece, bem-vindos, e para quem me conhece, bem-vindos de volta. Hoje eu vou fazer uma leitura mensal para o signo de Escorpião. Eu uso os oráculos mais do que tarô e baralho cigano, em função de ser médium sensitiva, ok? Aqui já saiu uma energia para o escorpiano, a justiça. Essa mesma carta saiu para peixes, tá? Na mesma energia, tá? Justiça. Vamos ver. Lembrando que essa leitura é para Sol, Lua, Ascendente e Vênus. E se você se vê nessa leitura, essa leitura pode estar espelhada, tá? Para quem está assistindo para o signo, também pode estar se referindo a você. No fundo do maço, nós temos o Imperador, igualzinho a leitura de Peixes, tá? A mesma energia, Justiça e Imperador. Vocês viram que eu embaralhei. Eu não sei os oráculos que eu uso, tá? Então, quem quiser procurar pela imagem no Google, pode procurar. Vamos ver qual é a mensagem principal para Escorpião. Lua, Ascendente, Vênus e Sol para o mês de fevereiro de 2025, Escorpião. Escorpião aqui fala muito de se autovalorizar, você se descobrindo, fazendo um autoconhecimento, você descobre o seu valor, tá? Se você se menosprezou em algum momento ou fizeram isso com você, aqui você retomando o seu poder, tá? O que pode estar obstaculizando isso, ou o que se deve, ao que se deve essa primeira e inicial carta. Recuperação. Aqui fala muito de recuperação financeira, tá? Então, talvez você tenha um emprego, um trabalho que você não foi reconhecido anteriormente, e aqui você recupera o seu poder. Para mim, tá falando mais do material, mas pode falar em qualquer setor da sua vida. Pode estar falando de recuperar o poder dentro da família, no relacionamento, tá? Nas relações interpessoais. Mas para mim, como intuição, me fala mais do material. O que vem na mente do escorpiano? A paixão. Aqui fala para mim da paixão por aquilo que se faz ou por uma situação, tá? Pode ser por uma pessoa também. Qual é a matéria? Do que a gente está falando? Complacência. Aceitar de uma vez por todas que você é bom naquilo que você faz. Aqui a complacência não tá falando de uma coisa ruim, tá falando de um passado onde você
aceitou aquilo que falaram ou até de alguma forma se diminuiu, mas que agora você aceita o seu poder. No passado, o que ocorreu? Qual foi o passado próximo de Escorpião? Insegurança. Aqui me fala muito de uma insegurança como ser, o ser em geral, né? O seu valor como pessoa, o seu valor como profissional, o seu valor como ser humano, tá? Uma insegurança muito grande, você recupera isso. No futuro, o que temos para Escorpião? O equilíbrio, ou seja, nem tão bom, nem tão ruim, ou seja, você nem é a pessoa que você era antes, talvez uma pessoa arrogante, prepotente, e nem eu não sou ninguém, eu não valho nada. Não, existe um equilíbrio entre as forças que faz com que as pessoas olhem para você de uma forma diferente, te respeitando mais, tá? Como é que o escorpiano se vê? Abundante. E aqui para mim fala de abundância tanto interior quanto externa. Tem a ver também, para mim essa leitura tá muito profissional, muito material, mas é aquilo que eu falei, pode ter a ver com a forma como você se via, como as pessoas te viam e como você mudou, tá? E agora você encontra a Ilha do Tesouro, que é você, o tesouro que está dentro de você. Como é que o escorpiano está em relação ao ambiente, o ambiente em relação ao escorpiano? A sabedoria. Você adquiriu sabedoria nesse processo. Um equilíbrio entre as forças. Um equilíbrio entre o ser muito e o não ser nada. A imparcialidade. A não ser tão impulsivo e também não ser estagnado. Quais são os medos e ilusões, ou ilusões, né, de Escorpião? Medo da tristeza, porque passou por muitas para chegar nesse processo. Nesse processo teve um crescimento grande, onde a tristeza eu acho que foi a maior parte desse processo. Aqui estão me falando assim, 99% do processo doeu. Foi um processo bem doloroso. Aqui me parece que era um escorpiano que tinha uma certa arrogância, uma certa prepotência, achava que estava acima de qualquer coisa e de repente tomou um tombaço e aí se sentiu nada. E aí, entre esse nada e esse tudo, aprendeu o equilíbrio. Aprendeu a equilibrar as forças. Qual é a conclusão dessa leitura para Escorpião? O instinto, aprender a ouvir a sua intuição. Eu acho que o escorpiano, ele sempre teve a intuição, mas ele sempre renegou isso. Ou de alguma forma achou, não, tô viajando, não vou escutar, porque não existe isso aí que eu tô pensando. E existia, sempre existiu. No fundo do maço nós temos a rejeição. Eu acredito que em vários momentos você foi rejeitado, inclusive pela família, pelas suas ideias e ações.
culpa por ser como é ou por ter passado por alguma situação que te envergonhou frente a outros ou que você se envergonhou a si próprio. E a percepção que dá para renovar. E se te aceitarem muito bem, se não aceitarem, bem também. Eu gosto sempre de clarificar as cartas com um outro oráculo. Então eu vou de Osho. O que é a autoconfiança e o valor próprio? Sobre o que estamos falando aqui? A moralidade. Eu acredito que aqui foi um processo onde o escorpiano, ele tinha uma forma de pensar muito rígida. E ele era conhecido dessa forma. E de repente se desviou desse caminho por algum problema, por algum motivo. E perdeu um pouco o respeito das pessoas em geral, tá? E nessa recuperação, do que estamos falando? Recuperação da consciência, ou seja, ele voltou a a um certo padrão, mas não ao mesmo padrão que era, não aquela coisa imposta pela sociedade, eu preciso ser assim. Ou seja, eu também não preciso ser o rebelde sem causa e também não preciso viver sob as regras que a sociedade me impõe. Eu posso ser eu mesmo e não causar grandes atritos nem de um lado e nem do outro. Tem muito a ver isso aí pra mim. O que é a paixão? A paixão pelo quê? É isso que me soou desde o começo, essa carta. Em algum momento, o escorpiano ele era conhecido por uma certa moralidade, por um certo caráter, por um certo jeito de ser. E de repente ele resolveu se jogar em algo completamente fora da casinha, tá me parecendo, sabe? Assim, vou dar um exemplo. Então, a pessoa nunca fumou ou nunca bebeu e de repente resolveu que ia tomar um porre, sabe? É assim, tô sendo bem chula, mas sabe? Eu nunca bebi e de repente na primeira vez que eu bebo, eu tomo um porre e dou um escândalo, ou, sei lá, dou uma cena. E eu não preciso ser nem 8 nem 80. Eu posso ser simplesmente um, um meio disso, né? Um 6, talvez. E o que é a complacência? Pra mim aqui fala assim, a complacência eu errei. Eu errei, mas agora eu tenho uma nova visão. Entre o 8 e o 80, tem um outro ângulo que eu não tinha visto. E eu não preciso me envergonhar por ser uma nova pessoa, porque todo mundo evolui de alguma forma. Se é aceito pela sociedade ou não, não importa. Importa que você encontrou o seu equilíbrio, o seu ponto. Ter segurança, compartilhar. Aí você volta a ter o seu poder porque você estava inseguro que você não ia conseguir isso. Mas você volta a ter esse poder, a brilhar. E as pessoas voltam a notar você. Para quem estava com a baixa autoestima, volta sabe, a se recuperar disso.
E o que é abundância? As possibilidades. A abundância é quando começam a te dar novamente o valor e você começa a ver novas possibilidades. Eu não preciso ficar estagnado num lugar só, eu posso dar o primeiro passo para outras direções. Eu acho que o escorpiano vai fazer muito isso, sabe? Me soa assim uma coisa de ganho financeiro, mudança de casa, mudança de cidade. Não quero mais ser o centro das atenções negativas que eu fui, então eu busco uma nova sociedade para conviver. O que é a sabedoria no ambiente? O estresse. Eu estava me sentindo tão amarrado a determinados paradigmas da sociedade que eu explodi e eu fui pro lado oposto, completamente oposto, e pirei. E agora eu descobri que eu não preciso nem me sentir assim, né, na opressão, e nem preciso pirar. Eu posso simplesmente ter a sabedoria de ter aprendido a ser um novo eu. E o que é o desânimo? No medo de não encontrar a minha cara metade. Mas a minha cara metade não é aqui uma alma gêmea. É conviver com o meu eu e com a minha sombra ao mesmo tempo e não me transformar nem muito boa e inocente e de repente ser estúpida, desculpa pela palavra, mas a ponto das pessoas me fazerem de otário, e nem completamente má, porque o ser humano ele é dividido entre a bondade e a maldade, e a gente tem que saber lidar com as duas vertentes, né, que o ser humano tem. Saber que dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo e não sobrecarregar nenhum e nem o outro. Ser justo. O que é o instinto? A paciência. Ou seja, esse despertar, essa intuição levou muito tempo para você aprender a equilibrar o seu lado sol e o seu lado sombra. No fundo do maço, nós temos o avarento, porque levou muito tempo para você aprender que você tinha que aprender a ser um novo eu. O espírito brincalhão, quando você aprende a ser os dois ao mesmo tempo e não necessariamente ter que escolher ser uma coisa só. E a cura, que é o silêncio, é o estar com você mesmo e fazer a autocura. Linda mensagem, Escorpião. Adorei a sua leitura. É isso que eu tenho para vocês, escorpianos. Se vocês gostaram, deem um like de vocês, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal para a gente conseguir relevância para ele subindo aí no YouTube, tá bom? Muito obrigada e eu volto com novas leituras para vocês. Um beijão, tchau, tchau.